Diante de tudo que a gente já falou aqui, da situação da votação lá na Assembleia, greve dos professores, liminar que não pode ter greve, aí os professores desobedecem, mantêm a greve, e aí vamos lá para o Centro Cívico de Curitiba. Pois bem, professores e alunos da rede estadual fizeram manifestação no Centro Cívico lá de Curitiba. Os grevistas forçaram a entrada da sede lá do Poder Legislativo, quebraram uma porta de vidro, furaram o bloqueio da segurança e invadiram o espaço. Eles ocuparam as galerias e parte do plenário para impedir a votação do projeto parceiro da escola. A situação levou à intervenção da polícia. O presidente da Assembleia Legislativa, Adhemar Traiano, ele suspendeu a sessão e a mesa diretora decidiu fazer a votação por videoconferência. Uma sessão mais ou menos mista, vou tentar explicar para vocês. Por quê? Porque a oposição se manteve no plenário junto com os manifestantes. Então, 10 ou 12 deputados estavam no plenário e os outros todos online, certo? E aí a sessão foi daquele jeito, muito confusa. Teve um pedido para que a votação fosse adiada por uma sessão. Os deputados rejeitaram isso e, pois bem, eles foram aos votos. Daí, votaram e aprovaram um projeto parceiro da escola que privatiza a área administrativa da rede estadual de ensino. O projeto enviado pelo governo do estado foi aprovado. A princípio, a informação foi 39-12, mas depois houve uma retificação e saiu 39-13. O projeto mobilizou a PP Sindicato e a oposição política também ao governador Ratinho Júnior. A oposição política apontou supostas irregularidades no recebimento, tramitação da proposta, que seria inconstitucional. E pode, esse tipo de projeto, segundo Arilson Chiorato, deputado, pode até resultar em suspensão aí dos recursos do Fundeb para o governo do Paraná. Ô, Fernando Tupan, não foi fácil, o Murilo tá colocando as imagens aí, tiro, porrada e bomba no Centro Cívico de novo, hein? Passamos perto de reviver cenas lamentáveis, porque fecharam as portas da Assembleia antes do horário, para que ninguém acompanhasse a sessão, que eu também não acho correto. Mas depois também, Fernando Tupan, quebraram a porta, o que eu acho mais incorreto ainda, sabe? Uma sucessão de problemas nessa história toda do parceiros da escola. Veja só, Paulo Caetano, eu cheguei ontem na Assembleia quando os manifestantes invadiram o pátio do estacionamento. Aí ocorreram bombas, eu vi pelo menos uma pessoa machucada, não sei quando ocorreu, e teria pelo menos mais duas se machucado na confusão. E não foi apenas uma porta, Paulo Caetano, foram pelo menos duas portas, uma na entrada do estacionamento e uma na rampa de acesso ao plenário da Assembleia Legislativa. Um soldado tentou evitar a entrada do pessoal e foi atropelado, Paulo Caetano, por pouco não foi pisoteado pelos golpistas da APP Sindicato que que estavam com palavras de ordem contra o governo do Carlos Massa Ratinho Júnior. E foi um momento bastante confuso, pelo menos até umas 3h30. 3h30 o movimento começou a se esvaziar e quando entrou em votação às 5 da tarde estava totalmente esvaziado. Eu notei bastante gente de fora que não tinha jeito, de professor e bastante aluno. Algumas escolas tiraram os alunos e levaram para o Centro Cívico, Paulo Caetano. E a sessão começou às 5h10, 5h15 mais ou menos, e começou com 12 deputados e terminou com 13. E o que ficou marcado foi 3 nomes que votaram contra o projeto, que foi do Tercílio Turini, que era do PSD e agora está no MDB, candidato a prefeito lá em Londrina, do deputado estadual daí de Maringá, Evandro Araújo, e também o candidato do União Brasil à Prefeitura de Curitiba, Neile Prevot, que foi no plenário votar e mostrou que realmente é candidato, Paulo Caetano. Vamos lá, Ângelo Rigon. Aproveitar esse gancho, realmente é onde a gente soube, né, quem sempre foi candidato e quem nunca foi candidato. O delegado Jacovóis votou contra, votou sim. O do Carmo votou sim. Então, se eles fossem candidatos, pré-candidatos, no mínimo se ausentariam, ficariam, né?
Aí ficou claro que o Ney Privô é pré-candidato em Curitiba, tem chance de ganhar, inclusive, e o Tercílio Turini, que era do PSD até esses tempos. O Evandro Araújo, o voto dele já era aguardado, porque aqui em Maringá ele tem um bom relacionamento, por exemplo, com a UEM, um setor de educação de uma forma geral, mais ou menos como o do Carmo. Boa parte do núcleo de votos dele vem do setor da educação. E ele somente atendeu o pedido do pessoal. É uma posição dele que já era aguardada. O que me chama a atenção, até um leitor me chamou a atenção ontem, é a questão da hipocrisia, porque teve gente que reclamou de porta quebrada. Só para lembrar que porta quebrada dá voto, hein? Aqui em Maringá teve a maior greve de Maringá, foi durante o governo Silvio Barros, e o Luizinho Gari, à época servidor da CEMUSP, quebrou a porta de vidro do gabinete, se foi eleito vereador. Mas dá 17 anos de cadeia também. Mas tá, olha só, para derrubar a torre de energia, pode. Botar caminhão com gasolina para explodir na frente do aeroporto, matar criança, pode. Não pode. Não pode. Isso chama-se hipocrisia. Agora, contra professores, não sei, que algumas pessoas têm contra professor. Porque todos os pepinos sobram para professor, para educação. Eu acho que isso já justifica mudar, apoiar a educação. Ângelo, eu sou um entusiasta da educação, de fato. Estou muito ligado à educação, familiares na educação. Mas tinha uma liminar que eles deviam estar na sala de aula ontem. Eles desobedeceram a liminar e foram para o centro cívico. Aí tudo bem, protestar, fazer protesto, tá ótimo, tá certo. E o que eu falei aqui, eles fecharam as portas às 11, que eu também não concordo. Porque se lá é a casa do povo, tinha que estar aberta. Regula a entrada, faz lá, vai entrar tantas pessoas e acabou. Agora, fecharam as portas mais cedo, tem todo um monte de ingredientes, só para você concluir daí também, que levam a essa questão. Então, a gente pegar a história, se pegar a história com o Álvaro, com o Beto Richa, os professores sempre estão certos e os governadores sempre estão errados. Pois é, por isso que a APP Sindicato é o maior sindicato do Paraná. Eu não poderia ser presidente desse sindicato. Eu acho que o sindicato tem que defender a categoria, independentemente, às vezes, que a gente tem conhecimento, de situações colocadas no meio do caminho. Político, nós temos prova, cansamos de falar aqui. Político só funciona na base da pressão. Quando funciona, no caso de ontem não funcionou. Vocês lembram quando o John tirou a camisa para impedir a votação? Então é isso. Vale, infelizmente, em determinadas ocasiões, vale se sair do quadrado. Vale sair. Se a causa for boa e justa, vale sair. Mas daí não dá. Não sei. Porque para uns a causa é justa, para outros não é. Vamos lá, Regiane. Pois é, exatamente isso. Para uns é justa, para outros não é. Mas quando a gente vê educação e educadores, ali agindo dessa forma, é triste também, Porque a ação do ato não é para este fim, E a gente acaba vibrando só nessa agressividade de uma porta quebrada e tudo mais, e o questionamento sobre o que está sendo feito fica um pouco apagado. Bom, o Riquião ontem estava lá, participou ativamente, parabenizando e incentivando todos os professores que lá estavam aí contra essa, entre aspas, privatização, Vamos ver como é que vai suceder isso aí tudo, que é uma privatização, Não, pode ser que nem aconteça. Vamos ver o que os pais, a comunidade escolar vai votar. Exatamente, Porque muito bem pontuado ontem mesmo pelo nosso governador, que essa decisão será feita, sim, por pais e alunos, que era para todo mundo ficar tranquilo que as coisas entrariam numa normalidade. Então, a gente tem que aguardar e ver qual vai ser a sequência e confiar nos nossos deputados que votaram ali a favor e contra, Afinal de contas, eles nos representam. Kim? Pois é, eu estou vendo aqui a questão da liminar, que inclusive foi arbitrado aqui R$10 mil multa diária pelo descumprimento, caso a greve fosse mantida. Pois da onde sairia esse dinheiro, Do sindicato, obviamente, da contribuição ali sindical dos professores. E, enfim, temos algumas fases aqui que precisam ser levadas em consideração, aí os pais também vão ter que votar, afinal, e eu só penso que os professores não vão invadir casa de residências dos pais e de alunos, acredito que não. Mas porque isso aqui não justifica. E toda ação gera uma reação, a gente sabe disso, e a gente sabe também que, às vezes, a reação acaba perdendo a razão.
né? A gente sabe da importância do sindicato, a gente sabe a importância dos professores em fazer a greve, um ato realmente por não concordar com aquilo que está sendo proposto. No entanto, precisa respeitar os limites democráticos, que é o quê? O governador sendo eleito pelo povo e colocando um projeto para votar, a Assembleia votando. Da forma como foi? Pois é. Então vamos mudar a forma, né? Colocar um deputado estadual lá que possa mudar o regimento interno, mudar o regimento que faz toda a tramitação de urgência e por que tem que ser urgente, requisitos da urgência, tudo isso tem que ser posto dentro dos seus limites democráticos. É assim que nós defendemos aqui desde o início. Quando aconteceu o 8 de janeiro, todo mundo estava aqui defendendo a democracia. O Supremo Tribunal Federal, espero que tenha alguma manifestação a respeito dessas duas portas que foram quebradas, porque também são patrimônio público, entendeu? Depredação de patrimônio público. Também deve ser responsável. Quem será responsável? O sindicato? Tem filmagem de quem mostra que realmente quem quebrou, e aí possivelmente com aquele efeito manada, né, do direito, que aí um quebra, e se todos entrarem, então todos precisam ser presos, porque entraram de forma indevida, já que estava tudo fechado e não deveriam entrar. E os policiais militares que estavam ali, que não fizeram absolutamente nada, parados, fizeram até um corredor, parece para passar, assim, também serão responsabilizados. Então, assim, alguns questionamentos e perguntas que precisam ser feitos. Por quê? Porque existem precedentes nesse país. 8 de janeiro é um dos precedentes. Então precisa ser levado tudo em consideração. Não concordo com o projeto de lei. Meu amigo, não é na base da quebrada, né? Da quebradeira. Não adianta. Não adianta. Nesse país não pode funcionar assim, não é mesmo? Vamos adotar o mesmo discurso. Não pode acontecer esse tipo de depredação. Pamela Bussolini. Olha, Paulo Caetano, olhando as imagens, eu estava assim, me questionando várias coisas. Preciso primeiro frisar o seguinte: assim como eu achei errado no dia 8, bem citado pelo Kim aqui, a depredação do patrimônio público, enfim, eu também acho errado esse tipo de atitude de ontem, que é a invasão, depredação do patrimônio público. É triste, né, a gente assistir esse tipo de coisa. Agora, diferente do Ângelo, eu não penso que porque é professor pode fazer, ou porque é amigo de professor, ou porque é aluno e está ali no meio, ou porque é colega do MST e está ali no meio, pode depredar. A gente não pode ter esses 2 pesos e 2 medidas. Agora, embora eu ache errado, embora eu acho que essas pessoas precisam responder pelos seus atos, eu não desejo a elas, diferente de muitos aí que desejam para o pessoal do dia 8 17 anos de prisão, eu não desejo 17 anos de prisão para eles. Eu desejo que eles respondam conforme o que eles cometeram. É invasão, é depredação do patrimônio público, é esse tipo de pena. É não pagar 17 anos, algo próximo ali do que a Elise Matsunaga foi condenada por matar e esquartejar o marido. Então, essas coisas que a gente assiste no Brasil e estamos vendo agora no nosso estado é que nos chamam a atenção. No mais, eu vou só aqui, de verdade, fazer uma retomada do que eu falei ontem. Adiantou esse tipo de atitude? Adiantou ir lá invadir? Adiantou ir lá e quebrar a porta? Não. Os deputados votaram a favor do projeto. 30 e poucos, né? 39 votos. Inclusive, foi uma votação vasta e larga, né? Contra a oposição. Então, veja bem, da mesma forma que eu falei ontem, eu penso que esse negócio de greve, ir lá, invadir, enfim, não é o caminho. Os professores, para mim, existem 2 coisas: os professores e a PP Sindicato. Os professores são muito mal representados pela PP Sindicato, que é um sindicato arcaico, parado no tempo e muito pouco inteligente, porque não conquista o apoio popular. Os deputados vão votar conforme o que a população quer. Se as bases deles olham esse tipo de coisa e não aprovam, vê que o filho está sendo usado em manifestação onde ele pode vir ferido para casa, vê que os filhos estão na rua ao invés de estar na escola, dificilmente eles vão apoiar esse tipo de coisa. Então é preciso ter apoio popular. E, sinceramente, o APP Sindicato é muito, muito ideológico. Tanto é que tinha pessoal do MST no meio. Me parece que eles não estão preocupados com os professores, mas em fazer política. E isso fica evidente para a população, que acaba não apoiando esse tipo de coisa. E, sinceramente, o projeto vai passar.
porque existe uma desinteligência muito grande na representação dos professores por parte desse sindicato, infelizmente. Edivaldo Magro. Pois é, ficou mais importante a invasão do que o tema, né? Então, hoje, a própria PP conseguiu posicionar outro debate, que é a invasão e o movimento como ele se organizou. Mas é preciso entender a pauta, originalmente, qual é a pauta. O governo tem maioria, não é impossível evitar qualquer aprovação, qualquer mensagem do Executivo ao Legislativo, de maneira geral, se obtenha entre 40 e 43 votos dos 54 deputados. Então, acho que de oposição na Câmara mesmo, né, na Assembleia, existe apenas 10 deputados. Tanto é que eles não querem debater, eles não quiseram fazer um debate mais amplo com a sociedade. E essa ideia de que vai haver um debate com as comunidades escolares, isso aí é facilmente, eles serão envolvidos e vai ser aprovado. Os 200 colégios vão ser terceirizados, né, a gestão, deixar claro. O governo insiste em que há uma fronteira que é só a parte administrativa e não pedagógica, mas no entendimento de especialistas, e não da APP, vai haver uma contaminação, sim, do ambiente pedagógico escolar. Não, o próprio projeto ele é meio inconclusivo com relação a isso, deixa brecha para esses entendimentos, é mais ou menos o PEC das praias, é outra história, mas eu queria fazer coro aqui com relação a Pâmela, com relação ao arcaísmo do próprio comportamento da PP Sindicato. De fato, esse tipo de movimento, que a gente já se repetiu inúmeras vezes, e o Ratinho incorporou sua biografia também ataques, né, aos professores, veio lá do Álvaro Dias, depois teve o Berto, e agora o Ratinho também. Eu acho que esse formato de ação, de invasão, de ocupação de espaço público, inclusive, né, acabando provocando ali um problema de destruição ali, né? Não dá para comparar isso com o que aconteceu no 8 de janeiro, é totalmente distinto, é outra situação. Aí é construir uma narrativa querendo ligar dos dois fatos, mas não é isso. De qualquer forma, eu também sou contra esse tipo de ação. Eu acho que os sindicatos têm que modernizar um pouco as suas ferramentas de luta, e não é invadindo espaço público, sabidamente que era possível ser realizado a votação por outro formato, como foi 39, é isso? 39 a 13. 39 a 13, 52 deputados votaram, acho que o presidente, alguém não votou, deve ter alguma omissão ali no plenário que não votou. Está aprovado, vai ser implantado, aceite ou não, é mais uma ação do governo para acabar com a escola pública. Aliás, um próprio candidato aqui em 92, foi 92, né, Rigon? Que eu, então, prefeito Ricardo Barro, tentou privatizar não só a educação, mas a saúde também, criando as cooperativas, tanto para a saúde quanto para a educação. E, nesse episódio, eu trabalhei muito na cobertura disso e queriam. Hoje, nós temos as escolas e as instituições de saúde, as UBS, privatizadas, num formato de cooperativa, absolutamente sem nenhum respaldo na história de nenhum lugar. Registrado, então, é que a PP tem que rever. Acho que não só a PP, né? Esse formato de invasão, de certa violência, de confronto com as forças de segurança, acho que cria um ambiente assim, bastante perigoso para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, quem está lá especificamente vai levar bala de borracha e é difícil, é triste isso. Mas, pelo que parece ali nas imagens, não houve confronto, né, Edivaldo? Não, mas ali parece que nas imagens, né? anteriormente teve. Você teve uns lançamentos de bomba de efeito moral. O Fernando acabou de dizer que testemunhou teve 3 ou 4 feridos, né? Isso, teve então, houve, de alguma maneira, um tipo de animosidade, Que usar bomba sem de dúvida. efeito, Sem dúvida, gás de né? pimenta, As imagens mostram isso também. Bomba de efeito moral ali, aquela fumaça e tal. É aquela coisa, se você passa dos limites, você pode ser professor, pode ser quem quiser. Lá. Exatamente. Passou do limite, é dessa forma. É repressão e é isso. A polícia tem os instrumentos, tem que torcer que não é, né, munição de verdade e é bala de borracha. Agora, Paulo, você havia comentado rapidamente no início, né, da tua apresentação que há margem ainda para o projeto jurídico, existe uma margem emenda jurídica, lá, né? E existe uma emenda para a segunda votação. Eu acompanhei a sessão de ontem e me recordo de uma frase do deputado Requião Filho, que apontou todos os erros de protocolo. O projeto chegou errado à Assembleia. 180 páginas, chegaram 6. Então, nem os deputados sabem o que estava ali. O erro é formal. É aquele erro que anula todo o processo. E nem está disponível o projeto, viu? Eu tentei encontrar o projeto integral, não achei também. Não existe. Então, eles foram pegos assim.
eles avalizaram uma irregularidade formal desde o começo. Protocolo, tudo. Foram apontadas vários tipos de irregularidade. E o que me estranha é o seguinte, a gente se orgulha, o governo, esse em particular, se orgulha muito de ter um ensino público de primeiro mundo. É matéria em cima de matéria, inventar negócio de intercâmbio, tem umas coisinhas legais. Mas, no entanto, quer entregar para a iniciativa privada. Não é estranho? Você orgulha do ensino público que se oferece, com funcionários do governo, que está em top no Brasil. IDEB aqui na região nem se fala, cidades pequenas, um ótimo IDEB. Aí depois quer entregar para a empresa particular tocar? Estranho isso, é muito estranho. Mas está no top do Brasil, mas a gente precisa lembrar que o Brasil está nas últimas posições, infelizmente, quando o assunto é educação. E a gente precisa mudar essa realidade. E testar novas maneiras, talvez, seja o caminho. A gente viu aí o teste com os colégios cívico-militares, os colégios militares. Enfim, acho que essa seria mais uma tentativa. Me preocupa um pouco, porque não estão dizendo que a proposta contempla algo parecido com o que foi feito nos colégios cívico-militares, que vai ser feita uma votação ali da comunidade escolar, se eles aceitam que seja implantado, né, foi colocado isso. Então, tudo isso também precisa ser explanado. Tem muito professor também muito mal informado, achando que vai perder o trabalho, que vai começar a ter aula terceirizada, uma coisa estranha, né? Então é preciso porque o teor levar do projeto, Pamela, ninguém conhece. Então, Esse que é o problema. Essa que é a questão, mas não seria o papel da PP, então, ir com o governador... Tentar, mas é isso, eles estão tentando. É isso que estão tentando. Pamela, aí que mas tá. então, mas não eles desse jeito aí que a gente está vendo na Não, foi reunião, antes. eles fizeram antes Foi disso, antes. tá? Foi feito esse processo antes, isso de fato foi feito. Eles tentaram fazer esse diálogo com o governo para entender e não conseguiram também. Qualquer projeto é de conteúdo público. Ah, não é de conteúdo público? Entra na justiça. Entra na justiça. É isso que você defende. Eu defendo o seguinte, se o projeto tem 180 páginas, tinha que estar 180 páginas. Com o Supremo é feito dessa forma. Não faz Os partidos vão lá e ingressam com uma ação de... Então, não pode eu acho que existir assim, então, projeto bem de lei lembrado. Uma ADI. Bem lembrado, Isso. a escola cooperativa que o Edivaldo citou caiu na justiça, porque foi constitucional. Eu acredito que essa também tem o mesmo caminho. Mas uma ampla mobilização, viu, em Maringá, especialmente a sociedade médica, eu assessorava a sociedade médica naquela época, o presidente é o doutor Reinaldo Brovini, e o movimento dos médicos foi muito consistente, muito duro em todas as instâncias, tanto no debate público quanto na justiça, tanto inviabilizando o projeto. Tupã, só para arrematar, a gente já vai para o break. Vai lá, Tupã. Paulo Caetano, o que eu estou vendo nesse projeto é que está repensando a educação. O que acontece hoje? Você vê, os professores defendem que tem que ter cursos e para a melhoria do ensino público. Mas o que a gente vê hoje é um ensino público sucateado. Isso por quê? Porque os alunos das escolas públicas não estão entre os primeiros colocados dos vestibulares. Você vê, hoje, para entrar estudante de escola pública, precisa ter reserva de vaga. Aqui na Universidade Federal, a universidade reserva um número de vagas. Aí já mostra como há uma deficiência. E o que acontece geralmente? Você, um professor PSS, deixa de trabalhar por algum motivo, chega a levar 10 dias para substituir o professor. São 10 dias que os alunos das escolas públicas ficam sem professor. Isso é ridículo. Tem que ter professor de um dia para outro. Pode ser uma falha da educação em todo o Brasil, mas é uma falha que precisa ser corrigida, e vamos corrigir isso. O que se pensa... Ontem eu estava conversando com um policial, enquanto estava esperando para entrar, um salário PSS da irmã dele é de 8 mil por 4 horas de trabalho. E você vê, o que eles estão com medo é que isso diminua, por exemplo, para 4 mil reais. Isso, olha, Paulo Caetano, eu fiquei falando, para mim é melhor trabalhar como professor do que ficar jornalista, que eu ganho muito menos, Paulo Caetano. Então, nós temos que melhorar o ensino, precisamos achar uma maneira
E isso pode ter uma consequência, Paulo Caetano, que é acertar no bolso da APP Sindicato. Caindo, se por acaso caiu o valor dos salários, a APP vai ser fatalmente atingida, que muita gente vai cair fora da APP, que a APP tem um orçamento anual muito maior que a maioria das prefeituras do Paraná. Paulo Caetano.